Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os conceitos de tensão e deformação, né? Vamos falar de tração e compressão. São palavras que você já conhece. Nós vimos que entre listas eu poderia ter forças internas, né, que a gente chama de força normal, que poderia ser de tração ou compressão. Tração é quando obtemos nos cálculos das forças normais um sinal positivo e compressão um sinal negativo. Essa é a segunda sessão da primeira unidade, tá? Então vamos falar sobre esse conceito e fazer alguns cálculos aí para treinar esse assunto. Bem, primeiro, se uma barra de uma treliça se rompe devido a um carregamento, quais são as variáveis relevantes para que esse fenômeno aconteça? E essas variáveis são relevantes também no projeto de estruturas? Se vocês imaginarem, né, quando uma treliça se rompe, quais variáveis eu tenho que observar? Primeiro, eu tenho que observar a força normal que está atuando nessa treliça. Claro que essa força ela vai ali contribuir para a gente quebrar ou romper ou deformar essa treliça. Sem essa força, essa deformação provavelmente não será possível, né? Por mais que você diga, mas eu não apliquei nenhuma força e a treliça caiu. No caso foi a força peso da própria treliça, então a gente precisa de uma força. Ok, só que não seria só a força, né, nessa treliça que vai fazer ela romper. A gente também tem que considerar outras variáveis, como por exemplo a área da seção transversal da treliça. Ou seja, essa treliça é bem espessa ou é mais fina? Claro, se ela for feita de um material, né, com uma geometria muito fina, ela vai ter uma probabilidade muito maior de quebrar, né, com uma determinada força do que com uma treliça com barras muito grossas, se eu aplicar a mesma força. Outra variável que nós precisamos estudar seria o material, né, que produz essa treliça. Alguns materiais são bem mais resistentes à tensão. Nesse caso, eles vão ter bem mais resistência, né, vão ser bem mais difíceis de quebrar do que outros materiais. Essas variáveis são relevantes também no projeto de estrutura? Com certeza. Né? Se a gente está trabalhando com a estrutura e a gente está projetando ela para ela não quebrar e nem deformar, então eu tenho que considerar todas essas variáveis com que façam com que esse material vá se romper. Okay? Então, se a gente relacionar essas variáveis que a gente acabou de falar, eu teria o que? Eu teria que calcular uma tensão, né? E essa tensão é força sobre área. Aqui o material colocou P sobre A, tá? Mas entendam esse P aqui como uma força, uma carga. Por exemplo, a força peso, né? Então, se eu tenho força nesse sentido, né, para fora da barra, eu teria que uma deformação, um aumento, né, do tamanho da barra. Se vocês observarem, eu tenho um tamanho L da barra. Quando eu vou tracionar essa barra, ou seja, essas forças estão puxando a barra, tem o sentido saindo da barra, então eu teria um alongamento. Vocês observam que agora o tamanho da barra é L, né? Mais delta que seria uma deformação, ok? Se essa força está no sentido contrário, então no caso eu teria comprimido essa barra, tá? Só uma dica aqui. Então eu vou utilizar força sobre área para relacionar essas variáveis com a tensão que nós precisamos encontrar. Bem, falando de unidade de tensão, né? No sistema internacional a força P é expressa em newtons, a área é expressa em metros quadrados. Se eu relacionar newton por metro quadrado, eu vou ter o que a gente chama de pascal, tá? Então, no sistema internacional nós temos pascal como unidade de medida de tensão. Na prática é comum utilizar múltiplos dessas unidades, já que a gente vai encontrar geralmente valores muito altos, né? Tais como quilopascal, megapascal ou gigapascal, tá? Quando o projeto utiliza o sistema de unidades inglesa, né, tensão em libras por polegada ao quadrado, ou seja, ao invés de Newton teria libra, e ao invés de metro teria polegada.
Então, no caso, eu teria libra por polegada quadrada, que equivale ao PSI. A unidade também que a gente costuma observar bastante, principalmente nos livros que vêm de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Inicialmente, para o estudo da resistência dos materiais, ou mecânica dos meios contínuos, consideraremos que os materiais aqui utilizados são contínuos, ou seja, possuem distribuição uniforme da matéria, sem vazios. Consideraremos também que são coesos, ou seja, que todas as suas estruturas internas estão bem interligadas, sem trincas. Obviamente, essas condições são condições ideais, né? Como assim condições ideais? A gente sabe que uma barra de um determinado material, ele não é feito sem vazio, sem trincas. Geralmente se tem algum tipo de defeito. Só que se a gente considera esse defeito, o cálculo vai ficar muito mais complexo, né? Então seria meio que inviável. Nós vamos trabalhar então com essa noção que o material ele é perfeito ali, ele é o material ideal, que ele não tem esses tipos de defeitos internos, tá? Então, essa tensão segue o sentido da força, podendo ser uma tensão de tração ou compressão, como a gente já falou. Adotaremos o sinal positivo para os elementos tracionados. Consequentemente, os elementos que foram comprimidos, né, que tem as forças nesse sentido aqui, nós denominaremos que o sinal será negativo. Então, tem essas duas possibilidades, tração e compressão. Tração quando eu obtiver o sinal positivo, compressão quando eu obtiver o sinal negativo. Aqui um exemplo, tá? Para a gente praticar, para uma estrutura, né, apresentada pela figura, calcular a tensão nas barras, sabendo que são barras circulares com diâmetro de 20 milímetros. Então isso aqui é importante, tá? Essa geometria, né, como a gente falou em slides anteriores, é importante para que a gente consiga calcular qual é a área dessa barra, né? A área da seção transversal da barra. E a gente precisa também saber as forças internas. Como a gente já aprendeu a calcular essas forças internas quando a gente viu treliças, então a gente não vai precisar calcular, tá? A questão já dá aqui que essa força, dá o valor dessa força, nesse caso não será muito útil, mas ele dá a força normal, né? A força normal, ou seja, a força que se passa internamente ali na barra, de A até C, ou seja, nessa barra aqui, e de B até C, nessa outra barra aqui. Então ele dá as tensões ocorridas em cada um. Observem que a tensão que vai de A até C, no caso dessa barra, é maior do que a tensão que vai de B até C, né? A primeira 10 newtons, a segunda 8 newtons. Aqui é tração e aqui é compressão. Ok? Então a gente já dá para entender que aqui tem o sinal positivo e aqui tem o sinal negativo. E o diâmetro, né, é de 20 milímetros, ou seja, se a seção é circular e o diâmetro é de 20 milímetros, eu conseguiria calcular essa área, né, através da nossa equação de circunferência, né? A área da circunferência seria πr quadrado, né? Π vezes o raio. Então vamos lá. Então, tensão é força sobre área. Então, são duas variáveis que eu preciso. Força, que foi dado, né? E a área, que eu preciso calcular, mas os dados também foram dados. Então, nesse caso, eu vou analisar primeiro a tensão na barra AC. Então, seria essa barra aqui, né? Eu preciso saber o que? A força que está atuando nela, que eu sei que é de 10 kN. Só que vimos que as unidades do sistema internacional para a tensão é Newton, né? É Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Então eu preciso ter as unidades em Newton e em metro quadrado. Se aqui está em 10 kN, eu multiplico por 10 a terceira e eu teria o que? 10.000 newtons, tá? Então vamos utilizar aqui 10 vezes 10 ao cubo newtons. Fiz apenas uma conversão de quilonewtons para newton. E eu preciso calcular a área. Como a seção é circular, a forma para o cálculo dessa área seria πr ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro tem 20 milímetros, obviamente o raio tem 20 dividido por 2, porque o raio é metade do diâmetro. Nesse caso, 10 milímetros. Tá? Coloquei aqui 20 sobre 2 para ficar mais claro. Então, coloco parênteses, elevado ao quadrado.
10 ao quadrado é 100. 100 vezes π seria aproximadamente 314,16 milímetros quadrados. Só que, novamente, né, eu preciso ter a unidade em Newton, aqui já está em Newton, e aqui eu preciso ter a unidade em metro quadrado. Por isso, eu multiplico por 10 a menos 6. Então, toda vez que você for transformar de milímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 elevado a menos 6. Tá? Isso aqui vocês podem encontrar na internet facilmente, conversões milímetro quadrado para centímetro quadrado, milímetro quadrado para metro quadrado e vice-versa. Ok, eu tenho a força, né, em newtons, e tenho a tensão em metros. Desculpem, e tenho a área, né, em metro quadrado. Então eu consigo calcular agora. Então essa tensão vai ser força sobre área. Aqui a força que eu encontrei, 10 vezes 10 a terceira, que seria 10 kN, né? E a área dada em metros quadrados, por isso que está aqui vezes 10 a menos 6. Depois de fazer essa divisão, eu encontro 31,83 vezes 10 a sexta Pascal. Né? Se eu for fazer essa conversão, mega, eu insiro 10 elevado a sexta. Né? Então, para converter para megapascal, é só eu retirar aqui esse 10 a sexta, eu teria 31,83 megapascal. Só lembrando que esses múltiplos, né, o quilo, né, pascal seria vezes 10 a terceira, o mega vezes 10 a sexta. Eu teria vários outros, você pode encontrar facilmente na tabelinha, ok? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma tensão nessa barra de 31,83 megapascal. Se esse material for feito de um determinado aço, você vai no fabricante desse aço ou em tabelas que você vai encontrar dentro de normas, né? E vai ver qual é a resistência desse material à tensão, que nesse caso aqui seria tração, né? A gente vê aqui que nesse caso é tração. Então a resistência desse material à tração, você vai observar, se for menor do que 31,83, esse material vai deformar, talvez até romper. Se for maior do que 31,83, desculpem, falei errado aqui. Se a tensão que ele suporta for maior, nesse caso, né, do que 31,83, ele vai suportar essa tensão. Aí, nesse caso aqui, você poderia utilizar esse material, ou se for muito maior, você pode até redimensionar para não gastar material. Isso aqui a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Ok. Quando eu for calcular a tensão para a barra BC, que seria essa outra barra, então eu vou utilizar essa outra força aqui. Porém, a área na questão diz que é a mesma, né? O diâmetro é a mesma nas duas barras, então não preciso calcular novamente a área. Só observem que nesse caso aqui eu tenho compressão, por isso o sinal é negativo, então é menos 8 kN. Nesse caso, menos 8 vezes 10 ao cubo, né? Newtons. Mas, né? Antes de começar a escoar, ele suporta muito mais do que 25 na verdade, ele suporta aqui 500 megapascal, certo? Então, você utiliza essas tabelas aqui para servir como base. Então, após o cálculo, podemos observar que as tensões acompanham o sentido das forças dessa forma. Obteve-se para a barra C uma tensão de tração e para a barra BC uma tensão de compressão. Tenha cuidado com as unidades. Nessa resolução, trabalharemos com as unidades no sistema internacional, ou seja, Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal. Mas também é comum se utilizar Newton por milímetro quadrado, que é igual a megapascal, né? Se vocês observarem quando nós vamos converter, quando a gente foi fazer essa conversão de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente multiplicou por 10 elevado a menos 6, né? Como ele está aqui no denominador, a gente poderia utilizar milímetro quadrado e conseguir um valor em megapascal, tá? Tenham cuidado com essas unidades, quando a gente for fazer um exemplo com isso aqui, vocês vão entender melhor, ok? Então, se nós formos em outro exemplo, outra situação que poderia ocorrer, né? Ao invés de eu ter a geometria do material, né, da barra, eu poderia saber só a resistência desse material, resistência admissível, ou seja, a máxima resistência que ele pode ter de forma segura.
E aí, a partir desse valor, poderia ver qual seria, por exemplo, o diâmetro mínimo que esse material poderia ter. É outra questão bastante interessante. Você sabe qual é o material que você vai utilizar e você vai otimizar a geometria da barra. Então vamos lá. Para a mesma estrutura, né, que a gente viu no exemplo anterior, e o mesmo carregamento, vamos dimensionar o diâmetro da barra para o material com a tensão admissível de 100 MPa. Para padronizar as barras na estrutura, calcularemos o diâmetro que atende às duas barras. Dessa forma, estudaremos a maior força, que seria de 10 kN. Tá? Então vamos estudar a maior força. Por que a maior força? Porque normalmente ela que vai quebrar, né, o material. Então a gente vai estudar ela porque, no caso, ela seria a força, digamos assim, mais perigosa para essa minha estrutura. Tensão é força sobre área, a gente já conhece essa fórmula, né? Então, a força a gente vai considerar maior, 10 vezes 10 ao cubo, dividido pela tensão admissível, que a questão deu de 100 MPa. Então teríamos 100 vezes 10 a sexta Pascal, né? A gente tem que fazer essa conversão porque as unidades são Newton em metro quadrado e em Pascal. Nesse caso, a gente encontra uma área de 0,0001 metro quadrado, ok? Essa é a área da barra que a gente precisa ter. Como a área é π vezes r ao quadrado, eu poderia isolar esse raio e encontrar esse raio, tá? Porque aí eu saberia qual a geometria que eu tenho que ter nessa barra. Então vamos lá. Se eu for isolar, o π vai passar dividindo e esse expoente quadrado vai passar como raiz quadrada, né? O inverso da potenciação e radiação. A área eu encontrei aqui, né? É 0,0001 metro quadrado dividido por π. Quando eu fizer essa divisão e tirar a raiz, eu vou encontrar aqui 5,64 vezes 10 a menos 3 metros, que equivale a 5,64 milímetros. Isso aqui é o raio. Se eu multiplicar esse raio por 2, eu vou ter o diâmetro, né? Então, o diâmetro mínimo que eu preciso ter nessa barra é 11,28 milímetros. Observe que no exemplo anterior, a gente tinha essa barra com 20 milímetros. Então, está muito maior do que o necessário. Eu poderia assim concluir que podemos otimizar a estrutura trabalhando com uma tensão menor, ou seja, eu poderia diminuir aquele diâmetro de 20 e trabalhar com um diâmetro menor, que otimizaria e economizaria material e até o peso da estrutura seria menor. Ok? Certo. Então, tensão normal, só a gente analisando aqui como é que ela trabalha aqui na barra, né? A gente tem uma barra sendo tracionada. Se a gente cortar essa barra, né, a força, é claro que a gente não vai ver essa seta, né? Mas a força vai trabalhar dessa forma, né? Na área da seção transversal. Então, quando eu falo de área da seção transversal, que a gente tem que calcular baseado no diâmetro, a gente está falando dessa área aqui, pessoal. Então, porque ela tem uma força interna trabalhando dentro dela, né? E a gente, para calcular a tensão, precisa dessa força trabalhando internamente nessa barra e precisa dessa área aqui, que a gente chama de área da seção transversal. Okay? Então, a gente tem as forças externas, que é, por exemplo, as forças que estão sendo aplicadas na estrutura e as reações de apoio, né, consequentes dessa força aplicada, né? E a gente teria essa força interna, que são forças que são criadas, digamos assim, a partir dessas forças externas. Tá? Então, aqui nós temos a região de deformação uniforme na barra. Né? A gente vai considerar que essa deformação aqui seja uniforme. Porém, essa distribuição de tensão na barra ela não acontece, né, de uma forma bonitinha, assim, digamos, bem constante. Ela tem uma distribuição diferente, né, na parte da superfície da barra e no interior, né? Se a gente for fazer uma análise, é mais ou menos assim que acontece. Porém, feito de cálculo, vamos considerar que essa distribuição de tensão é uniforme, que ela acontece de forma igual ao longo de todo o material, ok? Então, se vocês observarem, existem vários arredondamentos, né,
a gente considera que o material ali é ideal, que ele não tem trincas e tal, nem vazios, a gente considera que a tensão é uniforme. E por isso mesmo, a tensão admissível, a tensão que o material vai suportar, não vai ser igual à tensão que a gente encontra nos cálculos. Então a gente precisa sempre colocar um fator ali de segurança, tá? A gente ainda vai estudar sobre isso em aulas à frente, ok? Então só estou mostrando por enquanto que a gente tem algumas situações ideais, ou seja, algumas situações que não são bem assim que acontecem na realidade, mas essas aproximações que nós fazemos são boas aproximações, elas chegam próximas e elas facilitam bastante na hora do cálculo, tá? Porque se nós considerarmos todas essas variáveis, seria um cálculo extremamente complexo. Falando de uma situação em que a geometria dessa barra não é constante. Eu posso ter um local com um diâmetro maior e um local com um diâmetro menor. Ou poderia ter outra situação em que a força, né, as forças atuantes nessa barra são diferentes ao longo do comprimento dessa barra. Consequentemente, eu teria variação na tensão em pontos dessa barra. Em um trecho, ela tem uma tensão maior, em outro trecho, ela tem a tensão menor. Nesse caso, eu vou considerar, para efeito de cálculo de estruturas, a barra que tem a maior tensão. Por quê? Porque se eu calculo tudo para a barra de maior tensão, né, de forma correta, essa barra de maior tensão não vai quebrar. E muito menos as outras barras que têm uma menor tensão vão quebrar, né? Obviamente, porque a tendência é que quebre no local de maior tensão. Se eu projetei para que ela suporte as cargas, então as outras com certeza também vão suportar essa carga. Tá? Vamos aqui enriquecer nosso vocabulário, né? Falando de materiais homogêneos e materiais isotrópicos, que são algumas condições ideais que nós consideramos para os nossos materiais. Os materiais homogêneos são materiais que têm as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume, né? Ou seja, a gente não vai considerar que o material em um ponto tem uma densidade maior, em outro ponto tem uma densidade maior, um lado tenha vazios e tal, não. Ele é homogêneo, ele é igual em todo o seu volume. E materiais isotrópicos são materiais que têm as mesmas propriedades em todas as direções. Todas as propriedades em determinados pontos, em vários pontos do material, são iguais. Por exemplo, a tensão que ele suporta é igual, né? Em todos os trechos da barra. Então a gente vai considerar, né, esses dois fatos aqui. A gente sabe que não é muito bem assim que acontece, mas para efeito de cálculo vamos considerar isso, ok? Então vamos ver aqui agora um exemplo do que a gente tinha falado agora há pouco, né? Uma barra em que eu tenho variação da força aplicada ao longo do seu comprimento. Determine a tensão normal, média, máxima para a barra com largura constante de 35 mm e 10 mm de espessura. Ou seja, eu tenho a geometria aqui dessa barra, portanto eu consigo calcular a área, tá? Foi pedido para calcular a tensão normal, média, máxima. Ou seja, nesses três trechos da barra, qual seria a maior tensão, né? É nesse ponto que a barra tende a quebrar. Então a gente vai analisar qual seria a maior tensão ao longo dessa barra, né? Considerando esses três trechos. Por que esses três trechos? Porque em cada trecho, se você observar, as forças mudam, tá? Isso aqui que a gente vai observar daqui a pouco. Imagine eu fazendo uma seção aqui e uma seção aqui para analisar essas forças, né? Para descobrir a força interna em cada segmento da barra, devemos realizar um corte na seção em cada segmento e desenhar o diagrama de corpo livre. Aqui o diagrama de corpo livre, fazendo um corte nesse trecho aqui da barra, eu teria o que? Se vocês imaginarem, esquecerem, né, esse lado da barra aqui, imaginem que fez uma seção e imaginarem só isso, o que acontece? Eu só teria essa força, né, atuando na barra.
Porém, eu sei que a barra está estática, né? Que a gente está estudando resistência dos materiais em que nós temos estruturas estáticas. Se ela está estática, se ela está parada, então a força de reação, né, do outro lado aqui vai ser igual a essa força de 12 kN. Então eu tenho 12 kN para um lado e 12 kN para o outro. Né? Somatória das forças é igual a zero. A gente viu isso aqui quando a gente foi calcular a treliça. Nessa outra seção, se eu imaginar que eu cortei aqui essa barra e eu só tenho esse pedaço, o que eu teria? Eu teria essa força de 12 kN e essas duas forças de 9, né, que estão sendo aplicadas aqui. Se a barra está estática, né, novamente, eu teria essa força aqui de reação que faz ela ficar estática e somatória das forças seria igual a zero. Então, nesse caso, eu teria essa força P valendo 30 kN. Se vocês imaginarem aqui, teria 12 mais 9 mais 9, né, igual a 30 kN. Essa é a força que faz essa barra ficar estática. Se eu fizer outra seção aqui, imaginar só essa barra, fica mais fácil eu considerar só essa força, né? Como a barra está estática, eu poderia cortar e imaginar qualquer um dos lados. Isso aqui não vai mudar o meu valor não, ok? Então, se eu tenho uma força de 22 kN puxando aqui para a direita e essa estrutura está estática, consequentemente eu teria outra força aqui de 22 kN puxando para a esquerda. Então, eu sei as forças que atuam em cada uma dessas barras. As barras elas têm a mesma geometria, ok? Todos os trechos dessa barra, 35 por 10 milímetros, então a mesma área. Se eu só tenho as variáveis força e área, né, para calcular a tensão, e a área é constante, então a única coisa que vai variar é a força. Então, quanto maior a força, nesses casos aqui, maior é a tensão. Então, qual é o lado que eu tenho a maior força atuando? Qual seria o trecho? Seria esse trecho aqui que eu tenho essa força de 30 kN, certo? Então, é mais inteligente estudar esse trecho. Se nesse trecho não quebrar, muito dificilmente os outros vão quebrar. É mais ou menos assim a ideia. Okay? Então, vamos lá. Fazendo o somatório das forças igual a zero, né? Para a gente provar isso aqui, eu teria o quê? Menos 12 kN mais a força de reação, né? Que a gente chama de PAB. Então, encontro que essa força é igual a 12, tá? Isso aqui no segmento AB. Nesse outro segmento eu teria 30, considerando o somatório das forças igual a zero, né? Teria essa força de menos 9, essa aqui menos 9 e essa menos 9, mais essa outra força aqui, considerando para a esquerda negativo e para a direita positivo. Conseguiria encontrar esse 30. No outro trecho eu teria o somatório das forças igual a zero, né? Essa força aqui, PCD, seria negativa, né, para a esquerda, e essa outra força aqui seria positiva porque está para a direita. Então, essa força aqui que a gente chamou de PCD seria 22 kN. Só demonstrando que são essas forças mesmo que a gente encontra através, né, do somatório das forças aqui, a equação que Newton criou para a gente, ok? Então, para calcular a tensão, para ser bem inteligente, qual seria o trecho que eu utilizaria? Óbvio, o trecho com maior força. Então, calculo a área, né? Se vocês imaginarem que essa seção transversal é um retângulo, ok? Que tem dimensões de 35 por 10, eu teria 350 milímetros, né, de área. 350 milímetros quadrados, na verdade. E a força que eu encontrei aqui nessa barra, né, no trecho, o trecho com maior força é a força de 30 kN. Então, eu vou colocar aqui 30 vezes 10 ao cubo. Que, como resultado, eu obteria 85,7 megapascal, ou 85,70, né? Eu obteria isso aqui. Mas vocês podem imaginar que estava em milímetro, né? E que eu encontrei em megapascal. Sim, lembra que a gente falou que quando for Newton por milímetro quadrado, o resultado vai ser dado em megapascal? Pois é, aqui eu teria essa situação, né? Aqui sim eu converti para Newton, aqui eu deixei em milímetro mesmo. Nesse caso, para não ter trabalho de fazer conversão, eu só coloco o resultado em megapascal, tá? Se eu fosse converter, ia dar um valor bem grande, depois eu iria ter que converter para megapascal. Então é melhor, né, mais inteligente, eu deixar aqui embaixo em milímetro, aqui em cima em Newton, e o resultado, ao invés de eu dar em pascal, eu já dou direto em megapascal, ok? Então, pessoal, bons estudos, tá?
eu programei aqui esse vídeo para não passar muito de 30 minutos, deu certo. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me contatar, tá? E a gente vai conversando e tirando essas dúvidas. Então eu vou mandar também esse material, esse slide para vocês estudarem a partir dele. Estudem os materiais que estão no Avan e bons estudos. Boa semana a todos.